Rentaro é um estudante do ensino médio que nunca esteve em um relacionamento e tem dificuldade para falar com garotas, assim como alguns dos meus amantes de anime. Quando ele finalmente reuniu coragem para convidar a sua 100ª paixão para sair, ele foi rejeitado, assim como nas 99 vezes anteriores. Finalmente, ele completou o centenário e foi rejeitado por 100 garotas. Isso o fez se sentir muito para baixo e com medo de falar com alguém. Agora chegou a hora de se tornar o mais brabo. No entanto, as coisas mudaram para Rentaro no ensino médio, e ele se tornou bastante popular entre as mulheres. Agora ele é o top G da turma, e até acabou se casando com várias mulheres para compensar suas rejeições passadas. Tudo começou quando Rentaro reuniu a coragem para confessar seus sentimentos para sua antiga paixão. Ela admitiu que gostava dele, mas apenas como fã, e não podia namorá-lo porque a ideia de sair com alguém que ela considerava um perdedor a deixava enojada e miserável. Enquanto seu amigo o acompanhava no caminho de volta para casa, eles deram apoio emocional a Rentaro e o provocaram por enfrentar a rejeição pela 100ª vez. Ele pensou que o Guinness World Records deveria entrevistá-lo devido às suas repetidas rejeições, mas permaneceu no mesmo lugar sem tomar nenhuma atitude. Ao se lembrar da primeira vez que foi rejeitado por uma garota, Rentaro sentiu que apenas queria ter a experiência de ter uma namorada. Seu amigo estava perplexo sobre o motivo pelo qual Rentaro sempre enfrentava a rejeição, apesar de ter todas as qualidades que todo mundo sonha em ter em um parceiro. Seu amigo se despediu dele e desejou-lhe pouca sorte na vida amorosa no ensino médio, esperando que fosse mais um capítulo infeliz. Mais tarde naquele dia, Rentaro foi a um santuário para rezar ao deus do amor, desesperadamente esperando por uma namorada, embora acreditasse que não tinha qualidades redentoras. Ele orou a Deus para ajudá-lo a encontrar alegria e amor quando começou o ensino médio. De repente, ele ouviu uma voz estranha e viu uma cabeça musculosa e envelhecida emergindo da caixa de doações, afirmando ser o grande deus do amor. Rentaro ficou surpreso e se perguntou por que o deus do amor era um homem velho e pouco atraente que o assustava com sua aparência, em vez de uma bela deusa ou pelo menos um jovem bonito. Eu acho que ele está se transformando em um... O deus disse a Rentaro que ele conheceria sua alma gêmea no ensino médio e teria uma vida alegre. Ao ouvir isso, Rentaro ficou impressionado com a ideia de realmente conhecer sua alma gêmea durante o ensino médio. No entanto, o deus também mencionou que ele conheceria um total de 100 almas gêmeas, o que parecia absurdo e inacreditável para Rentaro. Ele acusou o todo-poderoso deus do amor de ser uma fraude e ameaçou incendiar o santuário se fosse um truque. Um mês depois, Rentaro começou o ensino médio sem saber que sua jornada de 100 almas gêmeas estava prestes a começar. Enquanto caminhava pelo corredor, ele acidentalmente esbarrou em duas garotas chamadas Inda e Hakari. Quando elas cruzaram olhares com Rentaro, ambas sentiram uma sensação de alma gêmea. Rentaro se perguntou se eles eram as almas gêmeas que Deus havia mencionado. Rentaro tentou ajudá-los a se levantar, mas Hakari fingiu ter torcido o tornozelo e pediu para ele carregá-la até a enfermaria. Isso fez Rentaro chorar como um bebê, porque ele havia machucado sem querer uma menina bonita. Enquanto isso, ainda parecia estar com ciúmes e também fingiu ter torcido o tornozelo. Confuso, Rentaro começou a se bater como punição por ter machucado Inda e Hakari, o que fez as garotas intervirem para impedi-lo de se machucar ainda mais. No entanto, esqueceram que deveriam estar machucadas e assim que Rentaro percebeu a atuação delas, ambas caíram de novo e continuaram sua atuação terrível. Como um nerd, Rentaro continuou a ajudar as garotas a se levantarem e tentou levá-las para a enfermaria. No entanto, acabou sendo ele quem estava sendo carregado por elas. Enquanto caminhavam, as garotas começaram a discutir sobre quem poderia ficar com Rentaro. Logo ele percebeu o que estava acontecendo e ficou impressionado com o fato de que duas garotas estavam agarradas a ele tão fortemente que ele quase ficou realmente assustado e nervoso. Enquanto caminhavam para o consultório da enfermeira, Inda e Hakari perceberam que estavam na mesma turma que Rentaro. Eles ouviram dois alunos conversando sobre um trevo de 4 folhas que tinha o poder de tornar até as garotas mais atraentes, permitindo que elas chamassem qualquer garoto para sair. Essa informação os levou a correr, deixando Rentaro para trás enquanto iam em busca do trevo de 4 folhas. Algumas horas depois, após o término das aulas, Rentaro estava voltando para casa e se deparou com Inda e Hakari no campo da escola. Ele ficou surpreso ao encontrá-los ainda procurando o trevo de 4 folhas. Rentaro se aproximou deles com algumas bebidas, oferecendo uma para Inda. No entanto, ela estava tímida demais para aceitar diretamente dele, pois já tinha sentimentos por ele. Eles trocaram provocações de forma brincalhona, como 2 pombinhos, e Inda finalmente pegou a bebida antes de sair correndo devido à sua timidez. Logo depois, Hakari chegou e Rentaro ofereceu-lhe uma lata de bebida. No entanto, Hakari tinha um plano diferente em mente. Ela queria compartilhar um beijo indireto com Rentaro, então disse-lhe que não poderia terminar uma lata inteira da bebida, e perguntou se ele poderia beber metade dela para ela. Rentaro, sem entender o que estava acontecendo, trouxe para ela uma lata menor. Hakari insistiu que não conseguiria terminar nem mesmo uma lata menor, e Rentaro decidiu engolir para ela. O plano de Hakari estava prestes a dar certo, até que ela ficou tão empolgada que acidentalmente derramou a bebida inteira. Ela só pôde assistir com o coração partido enquanto sua chance de um beijo indireto voava para longe. Rentaro ofereceu a Hakari um lenço para se limpar. Mas em vez disso, ela romanticamente segurou a mão de Rentaro e o convidou para sair.
Ela mencionou que sentia que não era a única que tinha sentimentos por ele. Rentaro ficou chocado porque essa foi a primeira vez que uma garota o convidou para sair. Sobrecarregado, ele começou a chorar como uma criança na escola. Quando estavam prestes a se aproximar e ficar aconchegantes, Inda, que estava em negação, entrou com muitos refrigerantes para retribuir a gentileza de Rentaro. Ela estava tanto com ciúmes quanto chocada ao ver o garoto com quem sonhava de mãos dadas com outra garota. Incapaz de conter seus sentimentos por mais tempo, Inda também confessou seu amor por Rentaro. O sonho de vida de Rentaro finalmente estava se tornando realidade quando duas garotas o convidaram para sair no mesmo dia. Tanto Hakari quanto Inda pediram a Rentaro para escolher um deles, mas ele não conseguiu decidir e pediu que esperassem até o dia seguinte. Rentaro não teve escolha a não ser retornar ao deus do amor no santuário. O deus lhe disse que ele tinha que escolher os dois, e admitiu que cometeu um erro ao lhe dar 100 almas gêmeas em vez de apenas uma. Para piorar as coisas, o deus revelou que Rentaro tinha que fazer todas as suas almas gêmeas felizes, senão enfrentaria um destino terrível. Isso adicionou ainda mais pressão à situação já complicada de Rentaro. Rentaro caminhou para casa percebendo que o chamado todo-poderoso Deus do Amor talvez não fosse tão todo-poderoso afinal, considerando o erro que cometeu. Rentaro então teve a ideia de rejeitar os dois e secretamente namorar tanto Hakari quanto Inda sem que soubessem. Então pessoal, agora ele se tornou Dan Bilzerian. Rentaro se encontrou com as duas garotas parecendo um pouco sujo, o que surpreendeu Hakari e Inda. Elas perguntaram se ele já tinha feito uma escolha. Rentaro, que não aguentava mentir para elas, contou a verdade. Ele explicou que queria que ambas fossem suas namoradas e fez um discurso sincero sobre como as amava e queria torná-las as garotas mais felizes do mundo. Rentaro então apresentou 2 trevos de 4 folhas, sabendo que elas estavam procurando um. Inda zombou da ideia de um conto de fadas desses, mas Hakari lembrou-a de que eles já haviam acreditado nisso e também procuravam por isso. Inda, no entanto, recusou-se terminantemente a estar em um relacionamento de 2 caras, porque queria Rentaro só para ela. Rentaro fez um breve e romântico discurso sobre como queria entregar as flores a elas ao dar sua resposta. As garotas não resistiram ao doce gesto e no final, Hakari foi a primeira a concordar em ser sua namorada. Isso deixou Inda tão ciumenta que ela também concordou em tornar-se namorada de Rentaro. Rentaro prometeu torná-las as garotas mais felizes do mundo, esquecendo momentaneamente que ele tinha mais 98 almas gêmeas para fazer felizes. Rentaro estava tão feliz que nem percebeu quando começou a falar com um poste sobre seu novo status de relacionamento. As garotas entraram e pegaram Rentaro falando com o poste. Rentaro não queria que elas pensassem que ele estava agindo de forma estranha, então ele as distraiu explicando o quanto estava feliz por finalmente ter uma namorada. Inda percebeu que não estava se sentindo amado em casa, então ela romanticamente disse a ele que estava sempre pronta para ouvi-lo. No entanto, ela manteve a distância, como era seu hábito. Hakari, por outro lado, pegou a mão de Rentaro e se aproximou dele, deixando Inda com ciúmes. Rentaro, não querendo deixar nenhuma delas de fora, pegou a mão de Inda também. Os 3 caminharam para a escola como um trio de apaixonados, cantando os nomes uns dos outros e curtindo sua nova conexão romântica. Espero que, pessoal, isso se transforme em... Ao entrarem na escola, eles testemunharam um vice-diretor notoriamente severo perseguindo um aluno, o que os fez parar por um momento. Hakari teve um pensamento e perguntou a Rentaro se ele já tinha beijado alguém antes. Era evidente que Rentaro só tinha experiência com 2 garotas, Inda e Hakari, que foram suas primeiras namoradas. Inda e Hakari então se envolveram em uma batalha divertida para decidir quem seria o primeiro beijo de Rentaro, deixando-o a se perguntar como ele se tornou um deus da conquista da noite para o dia. Eu quero conhecer o Deus do Amor. Comente se você quiser, conheça o Deus do Amor. Durante o intervalo de almoço, Rentaro e suas 2 namoradas sentaram-se sozinhos no telhado. Hakari aproveitou a oportunidade para oferecer a Rentaro a comida que ela havia preparado, e ele gostou tanto que ficou com lágrimas nos olhos. Inda, que muitas vezes sentia ciúmes, trouxe alguns biscoitos que havia assado. Rentaro abriu a boca para recebê-los, mas Inda acidentalmente enfiou-o em seu olho porque estava envergonhada. Quando Rentaro finalmente provou o biscoito, percebeu o que significava estar cego de amor, em um sentido literal. Todas essas travessuras faziam parte de um plano para tentar conseguir o primeiro beijo de Rentaro. Hakari tinha um plano bem pensado para garantir um beijo de Rentaro, e ela quase conseguiu. No entanto, Inda interveio e o impediu ao acidentalmente cegar o outro olho de Rentaro com mais de suas ações temáticas de amor. Não sei quanto amor ele recebeu, mas se isso continuar, Rentaro deve ter perdido os olhos. Logo se transformou em uma batalha intensa enquanto lutavam pela chance de ser o primeiro a receber um beijo de Rentaro. A situação saiu tanto de controle que Hakari recorreu a dar alguns tiros de busto em Inda enquanto competiam pelo afeto de Rentaro. O desajeitado Rentaro finalmente percebeu o que estava acontecendo e disse a elas que poderiam simplesmente ter pedido um beijo. Apesar de sua explicação, as meninas continuaram a lutar pelo cobiçado primeiro beijo. Rentaro, sendo um gênio e pensando como Einstein quando se tratava de proteger seu coração, elaborou um plano para a situação, porque ele é o deus do Riz. Ele fez um discurso grande e confuso sobre seu plano de beijar as duas, e afirmou que seria uma situação aleatória. Rentaro então vendou tanto Hakari quanto Inda, e começou o plano se aproximando de Hakari.
No entanto, ele não sabia que era ela, e acidentalmente agarrou suas tranças. Hakari não se importou e queria que ele removesse a armadura das tranças, o que os levou a começar o plano novamente. Desta vez, Rentaro acabou se aproximando de Inda. Um vento forte soprou e levantou a venda de Inda. Enquanto isso, um gato de rua culto no telhado viu a venda de Inda e pulou em direção a ela. O gato começou a brincar com a venda enquanto Rentaro se aproximava de Inda. Ela pensou que era Rentaro brincando com ela, o que a levou a chutá-lo furiosamente antes de pular sobre ele e dar uma série de socos no rosto dele. Ela o chamou de canalha sem vergonha e degenerado. Depois de desabafar sua raiva, ela finalmente se acalmou. Rentaro teve que começar o plano tudo de novo, sem se importar com a dor que estava suportando, pois era um obstáculo que precisava superar. No entanto, após muitas tentativas, o plano falhou repetidamente, e todos ficaram cansados e se perguntaram por que beijar parecia tão difícil. Mais uma vez, as garotas começaram a discutir, cada uma reivindicando Rentaro, que agora não sabia como se sentir. Neste ponto, Rentaro interveio e as parou no meio da discussão. Ele assumiu toda a culpa, alegando que era porque ele era um namorado inútil e inexperiente, sem habilidade, que nunca tinha dado seu primeiro beijo. Rentaro chamou o nome do vice-diretor, que tinha fama de punir qualquer um que corresse no corredor com um primeiro beijo. Mas antes que o vice-diretor pudesse beijar Rentaro, Inda e Hakari vieram em seu socorro. Eles perguntaram a Rentaro por que ele tinha fugido assim, e ele disse que as amava tanto e queria que se dessem bem. Essa confissão deixou Inda e Hakari tão emocionadas que ambas concordaram, embora relutantes, que qualquer um deles poderia ter o primeiro beijo. Foi uma explosão de emoções quando Rentaro abraçou suas duas namoradas, que finalmente decidiram deixar seus corações florescerem. Rentaro então teve outra ideia genial em que os três deveriam compartilhar um beijo ao mesmo tempo. Mesmo que parecesse bobo, eles começaram um beijo em grupo, ou acho que é o começo de algo. No dia seguinte na escola, Rentaro e suas namoradas estavam na biblioteca. Inda e Hakari tentavam impressionar Rentaro pegando um livro de receitas para que pudessem cozinhar diferentes pratos para ele. Enquanto isso, Rentaro decidiu olhar a estante por conta própria. Quando estava prestes a pegar um livro que gostava, sua mão esbarrou na mão de uma garota que também estava tentando pegar o mesmo livro. Este momento criou um encontro romântico quando seus olhos se cruzaram, dando a Rentaro a mesma sensação de alma gêmea que sentiu antes. Ele se perguntou se essa garota misteriosa também era sua alma gêmea. O encontro misterioso deixou a garota desconcertada, pois ela era bastante tímida. Ela inicialmente quis fugir ao ver Rentaro, mas ele a instou a ficar e pegar o livro. Usando o livro em suas mãos, ela chamou a atenção dele para algo escrito na página que ela havia aberto. Quando Rentaro leu, percebeu que ela estava tentando dizer a ele que era a bibliotecária. Ele também notou sua abraçadeira, que indicava seu papel. Ela parecia estar se comunicando com o livro, o que deu a Rentaro a impressão de que ela poderia ser um pouco excêntrica. No entanto, ele logo percebeu que não deveria estar conversando na biblioteca. Ela perguntou a Rentaro o que ele queria e o que ele estava procurando. No entanto, Rentaro, que ainda estava sem saber, começou a fazer gestos de linguagem de sinais para indicar que queria um romance. Isso fez com que a bibliotecária perguntasse por que ele estava agindo como um mudo, o que só o irritou, porque foi ela quem iniciou a comunicação não verbal. Sentindo-se desconfortável, a garota fugiu, mas Rentaro a impediu colocando a mão em seu ombro. Ele se sentiu mal por deixá-la desconfortável e pediu sua ajuda educadamente. Continuando, Rentaro perguntou se ela tinha alguma recomendação de romances, especialmente do tipo em que os personagens superam todos os obstáculos, ao contrário da trágica história de Romeu e Julieta. Esta pergunta deixou a bibliotecária animada e ela começou a correr em busca de romances que correspondessem às especificações de Rentaro. Rentaro ficou impressionado com a eficiência com que ela estava fazendo seu trabalho. Ela trouxe uma pilha de livros de acordo com suas especificações, mas parecia que ela tinha exagerado um pouco em seu entusiasmo. Rentaro ficou inicialmente impressionado com a montanha de livros à sua frente. A bibliotecária percebeu sua reação e pediu desculpas por assustá-lo. Ela disse para ele pegar o que precisava enquanto ela devolvia os outros livros. Rentaro ficou comovido com sua dedicação e o esforço dela fez ele querer ler todos os livros porque ela se esforçou tanto para ajudá-lo. No entanto, quando Rentaro tentou pegar os livros emprestados, descobriu que teria que esperar uma semana para obter uma carteira de biblioteca. Essa decepção o levou a devolver o livro que haviam usado para a comunicação, o qual ela aceitou de bom grado. Finalmente, Rentaro perguntou o nome dela, e ela mostrou seu cartão de identidade, revelando que seu nome era Shizuka, e que eles estavam na mesma turma. Rentaro também se apresentou, e depois de sua breve interação, despediu-se dela. Enquanto isso, as namoradas de Rentaro ainda estavam tentando conseguir um livro de receitas para impressionar Rentaro. Quando Rentaro as viu trabalhando duro, ele ficou profundamente tocado que suas namoradas estavam se esforçando mais, pois perceberam que o caminho para o coração de um homem muitas vezes é através de seu estômago. Mais tarde à noite, em sua casa, Rentaro pegou o livro dado a ele por Shizuka. Este livro continha histórias de amor chamadas Secret Love Story. Rentaro começou a ler a primeira história, que era sobre uma princesa e um cavaleiro que se apaixonaram. No entanto, o cavaleiro não podia se casar com a princesa porque ele estava falido. Shinopoasuupog. Quem nunca seria aceito pela família real.
Em vez disso, a princesa teve que se casar com alguém de uma família nobre. Apesar disso, o cavaleiro era forte e ambos embarcaram em missões perigosas, arriscando suas vidas. Esta história comoveu Rentarou às lágrimas, fazendo-o chorar como um bebê chorão, como sempre. E ficou claro porque ele estava solteiro o tempo todo. Rentarou percebeu que a história continuava no volume 2, mas ele pelo menos aprendeu algo importante com isso. Ele tinha que estar disposto a lutar por amor. No dia seguinte, Rentarou foi direto à mesa de Shizuka, parecendo animado enquanto desfrutava do livro. Isso assustou Shizuka e a fez corar intensamente. Antes que Rentarou pudesse dizer mais alguma coisa, ela lhe ofereceu o volume 2 do livro, agindo quase como uma pessoa apaixonada. Rentarou agradeceu e começou a pensar em um jeito de retribuir sua gentileza. Enquanto suas duas namoradas discutiam como sempre, Rentarou saiu escondido da sala para uma máquina de vendas e comprou uma lata de bebida. Então, ele a ofereceu a Shizuka como um gesto de gratidão e agradecimento pelos livros. Ambos saíram para tomar suas bebidas, e Rentarou não parava de falar sobre a história que ele havia lido na noite anterior. Isso fez Shizuka sorrir, e ela mencionou que o livro era seu santo graal. Rentarou se perguntou como Shizuka conseguia se comunicar usando um livro de histórias, pois parecia desafiador encontrar a página certa para cada resposta. Ele supôs que ela devia ter lido o livro várias vezes para se acostumar, ao que ela explicou que nunca tinha amigos e que só tinha livros para lhe fazer companhia. Shizuka também agradeceu a ele por conversar abertamente com ela, mesmo que ela se considerasse um pouco estranha. Rentarou, tocado pela honestidade dela, pediu para pegar emprestado o primeiro volume do livro novamente, estendendo sua conexão nascente. De volta à biblioteca, Shizuka estava cumprindo suas tarefas com mais diligência do que o normal, o que chamou a atenção do chefe da biblioteca, quem perguntou a ela por que ela estava tão motivada. Mais tarde, Shizuka viu o livro que a tinha juntado a Hino na prateleira. Isso trouxe de volta memórias do momento em que se conheceram, e ela tentou pegar o livro da prateleira. No entanto, 3 dias já tinham passado e Shizuka não tinha visto Hino novamente. Isso a fez sentir-se melancólica e desejava sua interação. Enquanto caminhava pelo corredor, ela avistou Hino e sua namorada sentados do lado de fora no jardim. Shizuka decidiu espioná-lo e viu quando Hakari o beijou. Hino agradeceu descaradamente pelo beijo, enquanto ainda implorava para compartilhar um pouco de energia feminina com ela, mas acidentalmente deu uma cabeçada nele. Shizuka ficou desapontada ao saber que Hino já tinha namorada. Ela lembrou como foi tratada como uma excluída por seus colegas, sendo chamada de estranha sem habilidades sociais porque se comunicava usando um caderno. Até a mãe dela a tinha rejeitado porque achava seu comportamento estranho. Shizuka concluiu que ninguém iria querer conversar com uma estranha como ela, e voltou para o seu refúgio habitual na biblioteca. De repente, ela viu Rentarou entrar e isso iluminou o seu dia. Rentarou queria agradecê-la por emprestar seus livros, então ele perguntou se ela tinha um smartphone, e instalou um aplicativo de texto para a fala que a ajudaria a se expressar. Rentarou fez isso digitando todo o volume 1 da história de amor de Sayat no aplicativo ao longo de 3 dias. Ao perceber que Rentarou havia digitado manualmente todo o romance para ela, Shizuka concluiu que iria se casar com ele, o que poderia ter sido sua estratégia desde o início. Este ato de bondade tocou profundamente o coração dela e parecia o início de uma conexão especial entre eles. Rentarou pediu para Shizuka experimentar o novo aplicativo que ele havia instalado para ela pensando em uma palavra para dizer. No entanto, em vez de experimentar o aplicativo, ela confessou seu amor por ele. Os sentimentos de Shizuka claramente se tornaram mais fortes, e ela teve a coragem de compartilhar seu afeto com Rentarou. Rentarou agarrou Shizuka e também confessou seus sentimentos, dizendo a ela que a amava também. Os dois pombinhos, imersos em seu próprio mundo romântico, pensaram que eram personagens do romance e se jogaram na fantasia. Depois, Rentarou foi pedir permissão às suas duas namoradas, Inda e Hakari, para deixá-lo ter Shizuka como sua nova namorada. No entanto, Inda ficou chocada e não podia acreditar que Rentarou já havia convidado. Ela até perguntou a ele se seu cérebro havia apodrecido depois de ela ter dado uma cabeçada nele. Hakari, por outro lado, achou comovente que ele tivesse um coração tão grande para acomodar todos os três ao mesmo tempo. Rentarou assegurou-lhes que seus sentimentos não haviam diminuído por eles. Pelo contrário, conhecer Shizuka havia aberto uma reserva de amor, e ele agora tinha amor suficiente para todos os três. Ele prometeu valorizar cada um deles igualmente e disse que se algum dia falhasse em fazê-lo, compensaria cometendo seppuku, enfatizando seu compromisso com seus relacionamentos. Rentarou convenceu Inda e Hakari a concordarem em deixar Shizuka entrar no círculo romântico deles, embora com suas palavras não tão sábias. A decisão deles foi talvez motivada pelo desejo dele de estar com Shizuka. Ao fazer isso, as palavras não tão sábias de Rentarou podem ter provocado algumas provocações e empolgação brincalhonas com eles, referindo-se a ele como um verdadeiro homem. Depois, Rentarou apresentou formalmente Shizuka como sua nova namorada para Inda e Hakari. Shizuka ficou satisfeita em fazer parte do grupo, e parecia animada para se juntar a essa nova dinâmica romântica. À medida que se conheciam melhor, Rentarou demonstrou o quanto conhecia suas namoradas ao compartilhar detalhes sobre seus hábitos, incluindo aqueles que elas nunca pensaram que alguém tivesse notado. Essa revelação as deixou chocadas e envergonhadas, mas também impressionadas, mostrando sua devoção por elas. No entanto, quando Rentarou mencionou o assunto do beijo, Shizuka perdeu a compostura, pois inicialmente pensava que o relacionamento seria mantido em um nível mais inocente.
Essa reviravolta no relacionamento deles pareceu pegá-la de surpresa. Enquanto Inda e Hakari se revezavam para alimentar Rentaro com a comida que haviam preparado especialmente para ele, logo começaram a discutir e brigar porque ambas queriam que Rentaro as acompanhasse para casa. Rentaro não pôde deixar de notar que Shizuka estava quieta e se sentia excluída do momento divertido do casal. Ele suspeitava que ela ainda pudesse estar tímida, já que não estava familiarizada com Inda e Hakari. Para incluir Shizuka e fazê-la sentir-se mais confortável, Rentaro sugeriu que jogassem um jogo chamado Old Maid. Essa foi uma maneira atenciosa de envolvê-la nas atividades deles e ajudá-la a ficar mais à vontade com as outras namoradas dele. Rentaro adicionou uma penalidade ao jogo: quem perdesse seria feito cócegas pelo vencedor. Ele tinha essa ideia maluca de que o riso revela o verdadeiro caráter de uma pessoa, então ele chamou seu plano de Operação Todo Mundo Faz Cócegas em cada um para se tornar amigável. As garotas não puderam deixar de pensar em como seria agradável receber cócegas de Rentaro. A primeira rodada do jogo começou e a perdedora foi Inda. Ela não conseguiu esconder o fato de que realmente queria que Rentaro a fizesse cócegas, e até se deitou como se Rentaro quisesse desenvolver um enredo com ela. A segunda rodada terminou, e mais uma vez, o vencedor foi Rentaro, enquanto a perdedora foi Hakari. Hakari pulou de alegria e comemorou sua vitória, com Inda e Hakari tendo sua própria dinâmica única. Rentaro começou a fazer cócegas em Hakari, o que a deixou tão animada que seu entusiasmo foi bastante evidente. Rentaro estava se divertindo muito, pois também venceu a terceira rodada do jogo, mas desta vez, a perdedora foi Shizuka. O plano de Rentaro para aproximá-los através das cócegas estava finalmente se concretizando. Quando ele se aproximou de Shizuka para fazer cócegas, começou a provocá-la e esperava ouvir uma risada bonita da boca dela. No entanto, para sua surpresa, Shizuka deu uma grande risada através de seu dispositivo de texto para fala. Esta reação inesperada surpreendeu Rentaro, mas ele ainda gostou de ver o rosto dela se iluminar enquanto ele fazia cócegas nela. Enquanto Rentaro continuava a fazer cócegas na Shizuka, as outras meninas tentavam arduamente ignorar a situação em comum, talvez achando um pouco constrangedor ou bizarro. Enquanto isso, Inda e Hakari logo perceberam que Rentaro não tinha perdido nenhuma rodada no jogo delas, e ambas tentaram o melhor para ganhar a próxima rodada, para que também pudessem ter a chance de sentir o toque de Rentaro. No entanto, no quarto round, Rentaro finalmente perdeu, e a vencedora foi Shizuka. Inda e Hakari ficaram frustrados que o destino não os favoreceu nesta rodada. Shizuka foi até Rentaro e deu-lhe o cócegas mais fraco da história das cócegas, mas Rentaro continuou rindo, e achou isso mais engraçado do que esperava. Hakari não pôde deixar de se perguntar por que Rentaro estava atraído por alguém tão tímida quanto Shizuka. Ela brincou dizendo que ele poderia ter um fetiche por solidão, o que a preocupou sobre o futuro dele. Depois da sessão de cócegas, Rentaro foi embora. Inda confrontou Shizuka e perguntou qual era seu plano e por que ela era a única que mantinha distância de Rentaro. Inda queria saber por que Shizuka não tinha aproveitado a oportunidade de tocar Rentaro por completo quando teve a chance. Shizuka respondeu dizendo que Inda e Hakari eram os primeiros amantes de Rentaro, e ela não queria se interpor entre eles ou ser um obstáculo para o relacionamento existente. Inda tranquilizou Shizuka, dizendo que agora ela também era namorada do Rentaro, e que nunca deveria hesitar em fazer ou dizer o que quisesse. Shizuka pediu desculpas sinceramente, mas Inda ainda estava chateada e tentou estrangulá-la. No entanto, Shizuka falou de coração e explicou seus medos, dizendo que se sentia inadequada em comparação a Inda e Hakari em termos de qualidades femininas. Inda e Hakari ficaram comovidas com a honestidade de Shizuka e pediram desculpas pelas palavras duras e insensíveis de Inda anteriormente. Enquanto discutiam e criavam laços, Rentaro espionava secretamente, parecendo bastante satisfeito. Ele havia planejado esta pausa para o banheiro para que eles pudessem ter a chance de conversar sobre seus sentimentos e se darem bem sem distrações, incluindo ele. Rentaro ficou feliz ao ver suas namoradas finalmente se dando bem, e ele ficou com os olhos marejados, pois sempre se emocionava com momentos assim. Quando Rentaro voltou para a sala, ele fingiu não saber o que tinha acontecido enquanto estava fora. Inda correu até ele e exigiu que repetissem a punição do último perdedor. Ela insistiu que Shizuka tinha que fazer cócegas nele adequadamente, porque a tentativa anterior não contava. Shizuka percebeu que o esforço de Inda era para ajudá-la, e essa determinação inspirou Shizuka a não desperdiçar o esforço de Inda. Em vez disso, ela corajosamente pediu um beijo a Rentaro. Rentaro ficou emocionado ao perceber que Shizuka queria compartilhar um beijo com ele. Ele estendeu a mão para ela e deu um tapinha na cabeça dela porque ela parecia fofa, então a puxou para mais perto e eles compartilharam um beijo adorável. Hakari viu isso como uma oportunidade para pedir um beijo também, e Rentaro a beijou em resposta. Rentaro então se virou para Inda e perguntou se ela também queria um beijo. Mas Inda, que era a mais reservada do grupo, recusou, dizendo que não estava interessada. Ela então se aproximou de Rentaro, e ele a abraçou, dizendo que até as pranchas de surf mereciam amor. Inda não aguentou palavras tão doces e ficou sem graça, batendo de leve no peito de Rentaro como se fosse um saco de pancadas. Em uma reviravolta surpreendente, Inda parou de bater de forma brincalhona no peito de Rentaro. Ele disse a ela que adoraria beijá-la e perguntou se ela também queria beijá-lo. Inda não pôde deixar de confessar que ela também queria compartilhar um beijo, pois a situação estava deixando-a ansiosa de expectativa.
Eventualmente, ambos compartilharam um beijo que para sempre ficaria gravado na memória de Inda. Rentaro expressou sua gratidão às suas namoradas, dizendo-lhes o quão incríveis elas eram. Ele explicou o quão sortudo se sentia por tê-las como namoradas, e foi um momento emocionante para todos eles. No dia seguinte, Rentaro entra na sala de aula e conhece uma garota chamada Nana. Ele diz a ela que os resultados do exame estão disponíveis e pergunta se ela vai vê-los. Nana diz que não vai se preocupar, já que ela já sabe que tirou a nota máxima. Quando seus olhos se encontram, ele e eles ambos sentem uma forte sensação, fazendo Rentaro pensar que ela pode ser uma de suas almas gêmeas. Ele verifica os resultados com seus amigos e descobre que todos foram bem. Olhando para o primeiro lugar, ele fica surpreso ao ver que Nano conseguiu uma pontuação perfeita. Ele pergunta às garotas sobre ela, e elas a descrevem como uma nerd total que pode responder a qualquer pergunta. Há até rumores de que ela pode não ser humana. Rentaro acha que ter uma namorada IA é bom porque no futuro ele usará IA. Durante a aula de biologia, Rentaro faz dupla com Nano. Ele nota que ela é muito diferente das suas namoradas porque a elegância dela está em outro nível. Ele percebe que ela está apenas copiando respostas do livro porque acha que as provas práticas são perda de tempo, acreditando que os cientistas já têm todas as respostas. Ele a avisa que o professor está observando, então ela relutantemente usa o microscópio, mas continua olhando para o livro em vez da amostra. Ele percebe que ela está se comportando como um robô. Quando ele acidentalmente corta o dedo enquanto corta o espécime, ele pensa em ir à enfermaria. Mas Nano o tranquiliza dizendo que não é necessário e coloca o dedo dele na boca, o que o assusta. Ela explica que a saliva tem propriedades desinfetantes naturais. Rentaro se pergunta se está sonhando e isso aborrece Inda, uma de suas namoradas. Após a aula, Rentaro agradece a Nano por ajudá-lo, mas ela diz que só queria que ele ficasse porque precisava de alguém para ajudá-la a limpar. Ele quer conhecê-la melhor e a convida para sair com ele, mas ela acha que é uma perda de tempo, porque isso não melhorará suas perspectivas futuras. Rentaro acha que se divertir é o sentido da vida, mas ela diz que ele está iludido e que está desperdiçando o tempo dela. Então ele começa a se perguntar se ela é realmente sua alma gêmea. Naquela noite, vemos Nano em seu quarto ponderando sobre Rentaro e por que ela o ajudou. Ela percebe que tem sentimentos por ele, o que ela acha distraído. Para se concentrar novamente, começa a medir o tamanho DD dele. Desculpem, pessoal, quero dizer, anotando o valor exato de π, acreditando que é a maneira mais eficiente de recuperar o foco. No entanto, ela percebe que não é eficaz. Apesar de encher o quadro e escrever em muitos papéis, ela percebe que está apenas perdendo tempo. Reconhecendo que isso é um problema, no dia seguinte, Nano confessa a Rentaro que está apaixonada por ele e quer que ele seja seu namorado. Surpreso, ele expressa seu desejo de sair com ela, mas ela recusa, fazendo-o pensar que é uma brincadeira. Nano explica que quer parar seus sentimentos porque acredita que os relacionamentos só levam ao casamento e à gravidez. Considerando o romance adolescente sem sentido, ela afirma com firmeza que nunca sairá com ele. No entanto, Rentaro revela seu amor por ela e se recusa a desistir, implorando que ela lhe dê uma chance de conquistá-la. Alguns dias depois, eles visitam um parque de diversões e Rentaro está determinado a mostrar a Nano que o amor tem significado. No entanto, ela acha as atividades sem sentido e questiona por que estão lá. Ela nota Rentaro segurando uma câmera instantânea, sabendo que ela não retém dados, e a considera defeituosa. Apesar de sua confusão, Rentaro tira uma foto dela. Na casa assombrada, Nano descarta os fantasmas como meros humanos tentando assustá-los. Ela pergunta por que Rentaro está com medo, sugerindo que eles renomeiem para a casa humana. Andando nas xícaras de chá, Nano questiona a sanidade do criador e especula que é para lavar o cérebro das pessoas. No labirinto, eles encontram becos sem saída e Nano se pergunta por que os designers não fizeram um caminho direto, achando desnecessariamente difícil. Na roda gigante, Nano revela seu medo de altura e Rentaro a conforta segurando sua mão. Eles olham todas as fotos que tiraram e Nano admite que se divertiu, mas ainda considera o dia sem sentido. Rentaro decide queimar as fotos, sugerindo que apaguem a memória. No entanto, Nano percebe que a câmera não armazena dados, então eles perderiam todos os registros do evento. Ela tira as fotos e Rentaro reconhece seu medo de perdê-las, vendo seu valor. Comovida pelas palavras de Rentaro sobre aproveitar os bons momentos, Nano começa a chorar. Ela usa o lenço dele para enxugar suas lágrimas, prometendo desinfetá-lo antes de devolvê-lo. Rentaro se pergunta se ela usará sua saliva novamente, mas ela garante que irá lavá-lo. Nano expressa seu desejo de que Rentaro seja seu namorado para compartilhar momentos mais significativos. Rentaro retribui seu amor e Nano o beija, prometendo satisfazer seus desejos. Rentaro apresenta Nano às suas namoradas, que a aceitam sem objeções, pelas quais ele agradece, prometendo novamente se comprometer com as garotas se não as tratar bem.
Mas Nano diz a ele que veneno seria mais eficaz. Eles contemplam sair juntos, e Hakari sente ciúmes porque Renteru foi a um parque temático sem ela. Ela sugere que vão a um parque aquático em vez disso. Agora, pessoal, episódio de praia vem aí. Vemos Inda procurando um maiô para usar, mas ela tem dificuldade em escolher um. Há um que chama a atenção dela, pensando que parece fofo, mas ela não tem certeza se vai ficar bem nela. No entanto, ela considera que Renteru pode gostar, então decide comprá-lo. Eles chegam à piscina, onde Renteru vê as meninas de biquíni e fica muito feliz com a visão, sentindo que poderia morrer feliz. No entanto, Inda chega vestindo um vestido estranho, fazendo com que Renteru entre em pânico, pensando que ela não tem um biquíni. Ela explica que está com frio e vai ficar perto da piscina enquanto eles se divertem. Nano a direciona para um local ensolarado e Inda agradece dizendo que ela não precisa se preocupar. Mas Nano é uma sigma feminina. Então ela responde que não se importa, causando dano emocional a Inda, que manda Nano se foder. Eles entram na piscina, onde Shizuka continua girando em sua boia, incapaz de controlar sua direção. Nano acredita que o local é para treinamento de sobrevivência e tenta nadar contra a corrente, mas Rentarou a impede enquanto Hakari se agarra a ele, com medo de ser levada. Ela se aproxima dele e Nano tenta fazer o mesmo, mas isso o faz desmaiar. Nano percebe que ele não está respirando, então enquanto Hakari faz a RCP em Rentarou, aproveitando o momento, Nano tenta salvá-lo. Hakari insiste que não está funcionando, declarando que Rentarou vai morrer. Enquanto isso, Shizuka é levada pelo redemoinho lutando para controlar sua direção. Ela tenta sair da piscina, mas percebe que não consegue. Percebendo que está em apuros, ela pede ajuda, mas todos a ignoram. Seu flutuador quebra e ela sai correndo da água, apenas para ficar presa em uma ilha no meio do redemoinho. De volta com Rentarou, Nano sugere encontrar um salva-vidas. Eles correm pela piscina e um grupo de homens os chama. Hakari ignora eles, mas um dos homens repara em seu físico e tenta se aproximar. Nano intervém, furando seus olhos, dizendo que é a maneira mais eficiente de lidar com o pervertido. Os amigos dele ficam irritados e tentam intimidar Nano. Ela decide sair com eles para que Hakari possa encontrar um salva-vidas para salvar Rentarou. Sabendo que ele ficaria triste se algo acontecesse com Hakari, Nano decide ajudá-la a escapar. No entanto, Hakari insiste que Nano não vai com eles, dizendo que Rentarou também se importa com ela. Um dos homens se aproxima de Hakari, mas Rentarou intervém, afirmando que Nano e Hakari são suas namoradas. O homem diz a Rentarou para não interferir porque Nano cegou seu amigo. Ele diz a Rentarou para sair com sua namorada, mas Rentarou afirma que tanto Nano quanto Hakari são suas namoradas. O homem não acredita nele e o desafia a beijar as duas, pensando que Rentarou não conseguiria fazer isso. Para surpresa deles, Nano e Hakari beijam Rentarou, confirmando sua afirmação. Os homens ficam apavorados, percebendo que ele é o Dan Bilzerian deste anime. Eles decidem não mexer com ele. Hakari se pergunta como Rentarou conseguiu se recuperar. Descobrimos que Inda viu o incidente e estava a caminho de Hakari e Nano, mas viu Rentarou no caminho e pensou que ele já estava morto. Ela diz a ele para não morrer porque Nano e Hakari estão em apuros, o que o faz repentinamente recobrar a consciência e correr para ajudá-los. Rentarou explica que conseguiu chegar por causa de Inda, e agradece a Nano por proteger Hakari. Nano acha que Hakari é mais importante do que ela, mas Rentarou diz para ela não se colocar em perigo, fazendo Nano perceber que ele também se importa com ela. Rentarou percebe que Shizuka ainda está na piscina e entra em pânico, sabendo que ela não sabe nadar. Ele corre para ajudá-la e vemos Shizuka pedindo ajuda, mas todos a ignoram. Ela percebe que seu telefone está ficando sem bateria, mas então ouve Rentarou chamando por ela. Ela tenta chamar a atenção dele, mas ele não consegue encontrá-la. Em desespero, ela pensa em gritar com sua própria voz. Apesar de não querer que as pessoas a ouçam. Finalmente ela grita com uma voz aguda e Rentarou imediatamente a encontra, aliviado por ela estar bem. Ele a carrega e ela o beija, fazendo-o ficar constrangido enquanto ele lembra que ainda estão em público. Eles se juntam aos outros e Rentarou diz que vai fazer uma pausa, pedindo a Inda para acompanhá-lo. Durante a pausa, ele pergunta a Inda por que ela continua olhando para Hakari e Nano, pensando que ela está se comparando a eles. Ele assegura a ela que ela e a Shizuka são ambas normais, mas ela diz que Shizuka é diferente porque é pequena e fofa. De repente, nosso amigo é um grande cara, então ele tira o vestido dela, revelando seu maiô. Ela o chama de pervertido, mas ele acha que ela está incrível. Ele a abraça e ela percebe que seu coração está batendo rápido enquanto ele diz que ela é única, dizendo que ela não pode ser mais atraente do que já é. Comovida por suas palavras, Inda decide se juntar a eles na piscina e eles aproveitam o resto do dia juntos.
Eles voltam para a escola. E ao passarem pelo laboratório de química, Rentaro vê uma garota. Ele sente uma sensação chocante quando seus olhos se encontram, confirmando para ele que ela é uma de suas almas gêmeas. No dia seguinte, Rentaro volta ao laboratório esperando encontrar sua alma gêmea lá. No entanto, ao entrar na sala, ele encontra uma garota estranha que se apresenta como Kasari do clube de química. Ela oferece chá a ele, mas ele fica surpreso ao vê-lo servido em um becker. Kasari explica que acabou de desenvolver um medicamento. Rentaro explica que não está interessado em entrar para o clube de química. Ele só está procurando por alguém. No entanto, ela insiste que ele beba o chá e espere. Curioso, Rentaro decide experimentá-lo. Kasari então apresenta o remédio que ela fez, um medicamento de ímã humano. Ela explica que se ele tomar, seu corpo atrairá metais. Apesar do ceticismo inicial, Rentaro bebe e logo seu corpo começa a agir como um ímã. Impressionado com o efeito inesperado, ele se maravilha com sua possibilidade. No entanto, Kasari o avisa sobre os efeitos colaterais do medicamento, afirmando que ele ficará constipado por 3 dias. Ela decide testar sua teoria, revelando que possui um medicamento com efeito oposto, e ela o bebe, fazendo seu corpo ficar atraído por ele. Ela explica que os opostos se atraem, mas percebe que o magnetismo é forte demais, então ela não consegue se afastar. No entanto, mantém a compostura sabendo que o efeito só dura 10 minutos. Ela diz a ele que precisa fazer xixi, o que o faz começar a entrar em pânico. Mas ela o tranquiliza, revelando que está usando fraldas. Ela faz xixi nas fraldas, e finalmente o efeito passa. Ela revela que quer criar novas drogas e já fez muitas delas. Rentaro começa a desenvolver sentimentos por ela, e ela já sabe disso porque ele deu uma poção do amor quando ele chegou. Ela confessa que se apaixonou por ele à primeira vista, mas ele vomita, dizendo que quer se livrar da poção do amor. Ela se pergunta por que a poção do amor não funcionou e começa a chorar, perguntando a ele se ela não é o tipo dele. Ele a tranquiliza dizendo que não quer estar drogado quando aceitar os sentimentos dela. Ele começa a agir de forma estranha, e ela sabe que o corpo dele está tentando rejeitar a droga. Ela diz para ele beber um neutralizador, mas ele está convulsionando, então ela decide dar-lhe usando sua boca. O corpo dele se recupera, mas ela se desespera ao saber que o efeito do poção do amor acabou. Ele diz a ela que ainda gosta dela, o que a deixa desconcertada, e ela implora para que ele saia com ela, dizendo que fará o que ele quiser. De repente, o cabelo dela começa a crescer e seu corpo se transforma, revelando uma garota muito atraente deste anime. Talvez o que vocês acham, pessoal? Avaliem essa garota e comentem que ela é a alma gêmea que ele viu no laboratório. Ela explica que também bebeu o neutralizador enquanto o dava pela boca, revelando que se transformou em uma criança porque trabalhou em uma droga de imortalidade que falhou. Ela diz que só consegue manter sua forma atual por 1 hora. Ela revela que é a presidente do clube de química e que sua forma atual tem visão ruim e cabelo comprido, então prefere fazer suas pesquisas como criança. Ele não consegue acreditar que ela é uma de suas almas gêmeas, mas concorda em sair com ela. Rentaro apresenta Kusuri às suas outras namoradas e ele não recebe reações negativas. No entanto, Kusuri diz que ama medicamentos, o que preocupa ainda. Rentaro explica que ela é mais velha que eles e que seu tamanho pequeno se deve a um medicamento. Inda interpreta o interesse de Kusuri por drogas como vício, e isso a preocupa. Kusuri oferece ajudar Inda a aumentar os seios com remédios, mas Inda fica irritada. Kusuri sugere outros remédios para se melhorar, mas Inda fica ainda mais chateada, perguntando por que Kusuri está fazendo isso. Kusuri revela que Rentaro contou a ela sobre a insegurança de Inda. Inda reage transformando-se em Brock Lesnar, torturando Rentaro, mas Kusuri intervém, explicando o quanto Rentaro a ama. Inda imediatamente pede desculpas. Kusuri dá a Hakari um remédio de beleza, dizendo que a tornará mais atraente. Hakari acredita que isso vai aumentar seus atributos, então ela decide beber. No entanto, logo percebe que está suando muito e suas roupas começam a derreter. Kusuri explica que nada é mais quente do que sua própria pele. Rentaro lhe dá roupas, e ela percebe que há um cheiro nelas. Preocupado que eles possam derreter também, Kusuri assegura a ela que o remédio só funciona uma vez, então as roupas de Rentaro estão seguras. Kusuri dá a Shizuka um remédio de fantasia, fazendo com que ela cresça orelhas de coelho. Rentaro acha ela fofa e começa a tocá-las, o que a deixa feliz. Kusuri então dá a Nano um remédio para controlar o cabelo, concedendo-lhe a habilidade de usar seus cabelos como braços extras. Nano usa isso para agarrar Renteru e ela o beija, expressando seu gosto pelo remédio porque aumenta sua eficiência. Kusuri explica que o remédio dura 10 minutos, e oferece a Nano mais remédios se ela quiser que o efeito dure mais, mas avisa que isso aumentará o risco de ficar careca. Nano acha que é um pequeno preço a pagar e pergunta a Renteru se ele ainda a amará mesmo se ela ficar careca. Ele a tranquiliza, mas menciona que gosta do cabelo dela, então ela decide não usar o remédio.
Kusuri compartilha seu sonho de se juntar a uma equipe de pesquisa para criar drogas ainda mais incríveis, mas de repente sente a vontade de fazer xixi. Renteru diz a ela para usar o banheiro, e quando estão prestes a tomar chá, Kusuri avisa para terem cuidado, explicando que o chá das meninas é diferente do de Renteru. No entanto, ela tem dificuldade em explicar corretamente porque precisa urgentemente ir ao banheiro. Ela corre para o banheiro e eles notam 2 recipientes, assumindo que o menor é para Renteru. Eles começam a comer juntos, mas Kusuri percebe que as garotas estão prestes a beber o chá de Renteru. Ela os avisa para cuspirem, revelando que o recipiente grande tem uma droga destinada a fazer Renteru beijá-la. No entanto, Renteru insiste que irá beijá-la mesmo sem estar drogado. Feliz em ouvir isso, Kusuri está prestes a beijá-lo, mas de repente ainda agarra-a e a afasta ao perceber que as garotas querem beijar Renteru. Elas começam a agir de forma estranha, e Kusuri percebe que cometeu um erro, dizendo a Renteru para correr. Como as meninas estão experimentando os efeitos colaterais da droga, Kusuri explica que não é seguro para elas porque as mulheres já têm um forte desejo de beijar os homens. A droga amplifica esse desejo ao ponto em que eles perdem o controle, fazendo do beijo a única coisa em suas mentes. Isso de alguma forma lhes dá super força, transformando-os no que ela chama de zumbis do beijo. Ela avisa Renteru que elas tentarão beijá-lo para sempre, mas ele parece estar bem com isso. Kusuri explica que eles precisam do medicamento de reversão antes que os efeitos do outro medicamento se espalhem demais ou suas personalidades serão apagadas para sempre. Renteru tem apenas 1 hora para conseguir o remédio. Enquanto as meninas se lançam sobre ele, com a intenção de beijá-lo até a morte, Kusuri e Renteru fogem. Kusuri sugere ir ao laboratório de química para encontrar uma cura. Enquanto correm pelo campus, os zumbis bloqueiam o caminho. Kusuri procura algo que possa usar contra eles e encontra uma droga que pode derreter rostos. No entanto, Renteru diz para ela não usar e sugere que façam um desvio. Enquanto fogem, encontram o vice-diretor, que assusta Kusuri. Em seu pânico, ela usa a droga que derrete rostos no vice-diretor, mas a maquiagem dele protege seu rosto. O vice-diretor avisa que sua verdadeira forma está prestes a ser revelada e se arrasta para longe. Enquanto continuam a fugir, os zumbis elaboram um plano e se separam, pretendendo cercar Renteru. Percebendo que ele é o alvo, Renteru decide chamar a atenção deles enquanto Kusuri vai para o laboratório encontrar uma cura. Enquanto isso, Shizuka corre atrás de Renteru, mas de repente tropeça e bate a cabeça. Preocupado, Renteru a leva para a enfermaria onde trata seu ferimento. Percebendo que Shizuka ainda é um zumbi, ela derruba Renteru, beijando-o repetidamente. Ele entende que cometeu um erro e pensa que tudo acabou para ele. No entanto, lembra que sua personalidade desaparecerá se não encontrar uma cura, então a afasta e consegue contê-la, prometendo curá-la. Enquanto continua a fugir, ainda avança sobre ele, fazendo-o cair. Eles o imobilizam e começam a beijá-lo. Enquanto ele se pergunta como escapar, vê-os discutindo e percebe que eles não mudaram. Ele os faz se beijarem e eles começam a se beijar. Ele percebe que eles são amantes difíceis, pois brigam todos os dias. Embora ele esteja feliz em ver isso, ele se lembra de que ainda precisa encontrar uma cura. Ele corre para longe, mas encontra Nano dentro do laboratório. Ele se esconde dentro de um armário, pensando que só precisa ganhar tempo para Kusuri encontrar a cura. No entanto, ele a vê no armário também. Kusuri explica que Nano a viu antes que ela pudesse entrar no laboratório, então decidiu se esconder ali, sem conseguir encontrar uma saída. Renteru percebe que Nano sabe sobre o plano deles, então... E Kusari sugere que ele atue como isca para que ela possa entrar no laboratório. Mas Rentaro teme que Nano descubra seu plano. Kusari se culpa, revelando que seus experimentos sempre causam problemas, e é por isso que ela é a única que restou no clube de química. Ela diz que vai parar de experimentar, então ela percebe que ainda tem uma dose do medicamento reversor. Rentaro pensa em usá-lo em Nano, mas Kusari começa a bebê-lo. Ele diz para ela parar, fazendo com que ela derrube. Ele sugere que eles deveriam tê-la usado em Nano e Kusari volta à sua forma original. Ela planeja entrar no laboratório enquanto Nano não a reconhece. No entanto, ela só conseguiu tomar um gole do remédio, explicando que não tem muito tempo. Kusari pensa em prender Nano antes que o efeito do remédio passe, mas Nano acha ela suspeita e a amarra. Rentaro entra em pânico, pensando que não conseguirão curar os zumbis. Mas então ele vê o remédio no chão e tem uma ideia. Ele corre, fugindo de Nano, e se esconde em um cômodo. No entanto, ela destrói a porta, fazendo-o surtar. Percebendo que não há saída, ela começa a beijá-lo repetidamente enquanto ele aceita seu destino. Mas naquele momento, Kusari dá uma droga a Nano, fazendo-a desmaiar. Kusari explica que Nano voltará ao normal depois que ela acordar. Foi revelado que Rentaro atraiu Nano porque ele sabia que o corpo da Kusari estava prestes a encolher, explicando como ela conseguiu se libertar. Eles curam os outros zumbis que acordam na enfermaria, se perguntando o que aconteceu. Hakari lembra-se de beijar Inda, mas Inda afirma que não se lembra de nada.
Rentaro sabe que eles estão apenas se fazendo de bobos, mas está feliz que eles conseguem se dar bem. Kusari se culpa pelo que aconteceu, então ela pede desculpas a todos. Rentaro a lembra que ela os salvou e diz que está disposto a resolver seus problemas com ela. Ele a aconselha a não desistir de sua pesquisa, dizendo que a ama por causa de sua paixão. Todos estão animados para o evento de lançamento do buquê do Parque Floral. Hakari sugere que eles participem porque os vencedores ganharão uma sessão de fotos especial vestidos como um casal de noivos. Hakari sempre sonhou em usar um vestido de noiva, então ela está empolgada. Uma grande multidão se reúne, incluindo a gangue do gorila, que está determinada a vencer por seu líder. Hakari se preocupa em lidar com eles e sugere que trabalhem juntos. Eles decidem por sorteio quem vai participar. Rentaro acha que Shizuka deveria se sentar porque ela é pequena e pode se perder na multidão. Kusari concorda em jogar e toma remédio para voltar à sua forma original. Rentaro percebe que a gangue gorila tem uma bandeira, então ele cria uma para sua equipe, chamando-os de família Rentaro. O jogo está prestes a começar, e o locutor explica que ataques físicos contra outros participantes são proibidos. Apresentando a todos o convidado especial, eles veem que é o vice-diretor. Ela declara que quer que o buquê saia da atmosfera porque não quer que ninguém seja feliz. O jogo começa, e o vice-diretor lança o buquê com uma força incrível. Todos correm atrás dele, com Rentaro observando que ainda está subindo, pensando que não vai cair por um tempo. Enquanto isso, os membros da gangue do gorila atacam outros participantes, com o líder deles afirmando que não estão recorrendo à violência, apenas treinando, assim quebrando as regras. O locutor concorda com o vice-diretor, que joga os membros de sua gangue para nocautear as pessoas. Hakari está prestes a ser atingida, mas Inda a protege, dizendo que se juntará à gangue para participar do treinamento deles. Ela luta com a líder, anunciando que vai cuidar dela para que os outros possam se concentrar em pegar o buquê. Quando o suquê começa a cair, os membros da gangue usam suas bandeiras para criar um vento incrível, mudando sua direção, aparentemente dando à gangue gorila a vantagem. No entanto, Shizuka, que estava ao lado dos porta-bandeiras, é lançada no ar pelo vórtice de vento. Ela consegue pegar o buquê, mas está prestes a cair. As meninas tentam segurá-la, e Rentaro se preocupa que elas se machuquem, então mas ela quica nos peitos delas, e ele a agarra antes que ela atinja o chão. A família Rentaro vence o evento, e eles começam a tirar sortes para determinar quem participará da sessão de fotos. No entanto, Hakari tem um plano. Ela marcou do palito vencedor com um pequeno corte. Pensando que seria muito suspeito tirar primeiro, ela planeja esperar a vez de alguém terminar antes de agir. Ela acredita que Nana será um alvo fácil, pois está obcecada por eficiência, então provavelmente pegará a vareta mais próxima. Hakari coloca a vareta vencedora mais distante e diz a Nano para pegar uma, sugerindo que é mais eficiente se todos pegarem de uma vez. O plano de Hakari é arruinado quando ela subestima Nano, mas ainda acaba ganhando o lançamento do buquê, ficando eufórica, pois seu sonho de usar um vestido de noiva está prestes a se realizar. Ela nota Kuzuri chorando porque quer participar da sessão de fotos, então Hakari altruisticamente oferece seu lugar para Kusuri, que inicialmente aceita, mas depois muda de ideia, querendo que suas duas pessoas favoritas estejam na foto. Hakari reúne todos para uma foto em grupo, agradecendo a Kusuri por ajudá-la a realizar seu sonho. No entanto, ela abruptamente diz a Rentaro para terminar com ela sem dar qualquer explicação. Confuso, Rentaro tenta entrar em contato com Hakari, mas ela já se foi. Ele decide encontrar a casa dela usando o endereço escrito no envelope que ela lhe enviou, descobrindo que ela mora em uma mansão. Ao chegar, Rentaro chama por Hakari, mas ela o silencia quando um guarda se aproxima. Ela liga para ele de um número desconhecido, afirmando que não o ama mais, mas Rentaro sente que ela está mentindo. Ele insiste em saber a verdade, o que a leva a revelar que sua mãe, Hana, é contra o relacionamento deles devido às suas muitas namoradas. Hakari explica que seu telefone foi confiscado e ela planeja sair da cidade, pois sua mãe pretende usar sua riqueza para controlar sua vida. Percebendo que nunca poderão estar juntos nessas circunstâncias, Hakari termina o relacionamento. Hana aparece de repente e pega o telefone de Hakari, avisando Rentaro para ficar longe de sua filha e ameaçando eliminá-lo. Um guarda segura Rentaro, reconhecendo-o como o ex-namorado de Hakari, e diz para ele desistir de ficar com ela. Sentindo-se desanimado, Rentaro se afasta, acreditando que não é nada especial e não merece estar com Hakari. No entanto, ele avista um trevo de 4 folhas e relembra os momentos que compartilharam, reacendendo sua determinação de reconquistá-la. Naquela noite, Rentaro discute seu plano com as garotas, explicando sua intenção de se infiltrar na mansão e resgatar Hakari. Elas expressam preocupação, sabendo que a riqueza e influência de Hana podem dificultar a missão. Apesar dos riscos, Rentaro está decidido a fazer Hakari feliz, e está disposto a arriscar tudo por ela. Enquanto Rentaro se prepara para seguir com seu plano, as meninas insistem em acompanhá-lo, professando seu amor por ele e sua determinação em salvar Hakari.
Apesar de suas tentativas de dissuadi-los, eles estão firmes em sua determinação de apoiá-lo no resgate de Hakari. Juntos, eles se dirigem à mansão, prontos para enfrentar quaisquer desafios que surgirem. Rentaro planeja lançar uma bola para chamar a atenção de Hakari, mas erra a janela e a bola desaparece. Ainda vê um gato brincando com ela e eles tentam persegui-lo enquanto ele se dirige para Nano. Nano acha que a maneira mais eficiente de lidar com isso é desativá-lo com um chute, mas Rentaro impede o gato. Eles ouvem o guarda se aproximando, então se escondem atrás de uma árvore. O gato se aproxima do guarda, causando uma confusão, mas eles não conseguem mais recuperar a bola. Eles decidem ir para o quarto de Hakari. Na entrada, vem uma portinhola para animais e Nano coleta pedras do jardim, usando-as para abrir a porta com uma precisão incrível, guiado pela localização da fechadura. Rentaro percebe que o polegar da Nano está machucado e ainda trata o ferimento dela. Nano explica que machucou o polegar enquanto tentava melhorar sua precisão, agradecida a Hakari por salvá-la de seus ferimentos. Ao entrarem na mansão, eles encontram um cão de guarda se aproximando. Eles consideram recuar, mas percebem que Shizuka foi deixada para trás. Shizuka acredita que é o fim para ela, mas instrui a todos para irem sem ela. Surpreendentemente, o cachorro começa a lamber Shizuka enquanto Nano explica que os cães têm um instinto natural de proteger criaturas fracas. E a fragilidade de Shizuka faz o cachorro esquecer seu dever de proteger a mansão. Rentaro pensa que o cachorro vai persegui-los assim que entrarem, então Nano sugere dizer a Shizuka para furar os olhos dele. No entanto, Kasuri mostra-lhes uma poção que pode colocar os animais para dormir, dando-a para Shizuka. Shizuka acaba bebendo-a porque Kasuri esqueceu de explicar como usá-la corretamente, fazendo com que ela adormeça. No entanto, o cachorro lambe a droga dela e se sente sonolento como resultado. Ao entrar em um corredor, o gato se junta a eles, acionando um alarme. Guardas correm para o local, mas eles conseguem se esconder, e os guardas levam o gato embora após perceberem que ele acionou os sensores. Nana acha que não vão conseguir passar pelo corredor sem óculos infravermelhos para evitar disparar o alarme. Kasiri revela que trouxe colírio de visão infravermelha e Rentaro decide usá-lo, permitindo-lhe ver apenas os sensores enquanto está sob seu efeito. Ainda percebe que Kasiri deixou cair um envelope, e Nana percebe que é endereçado a uma equipe de pesquisa estrangeira. Kasiri explica que estava planejando enviar os colírios como anexo à sua inscrição, mas prioriza ajudar Hakari em vez da equipe de pesquisa. Os olhos de Rentaro se transformam, permitindo-lhe ver os sensores. No entanto, ele considera impossível passar porque os sensores estão por toda parte. Ele nota uma abertura perto do teto, mas acha o corredor muito largo para uma pessoa escalar. Nano sugere que duas pessoas trabalhem juntas, mas ela reconhece que são todas garotas e podem não ter a força de Rentaro. Percebendo que Inda é uma exceção em termos de força, Nano os amarra juntos, instruindo-os a sincronizar seus movimentos para passar pelos sensores. Eles conseguem chegar ao topo e seguir para o final do corredor. Rentaro nota que as roupas de Inda estão ficando escorregadias, mas eles conseguem chegar do outro lado, com Rentaro dizendo aos outros para esperarem por eles do lado de fora. Ao entrar no quarto de Hakari, eles a encontram olhando para a foto do grupo, mas o alarme é disparado, levando-os a perceber que não deveriam ter aberto a porta. Cercados por guardas, eles são levados até Hana, que revela que não vai se livrar deles porque são amigos de Hakari. Rentaro expressa sua determinação em fazer Hakari feliz, mas Hana duvida dele, compartilhando que tinha 13 anos quando deu à luz a Hakari por inseminação artificial depois que o homem que amava estava morrendo de doença. Hana explica que tomou uma decisão imprudente por amor e não quer que Hakari sofra como ela sofreu. Ouvir a história de Hana faz Rentaro chorar, expressando seu desejo de poupar Hakari de tal sofrimento. Quando o efeito do colírio passa, Rentaro consegue ver Hana, e ambos sentem uma sensação chocante ao perceber que ela também é uma de suas almas gêmeas. Hana se apaixona instantaneamente por ele e o convida para sair. Ainda percebe a consideração de Rentaro pela oferta de Hana e lembra-o de que Hana é a mãe de Hakari. Hana explica que estava apenas brincando e afirma que nunca permitirá que o relacionamento de Rentaro com Hakari continue. No entanto, Rentaro insiste que nunca desistirá porque quer fazer Hakari feliz. Hana duvida de sua sinceridade e traz um detector de mentiras para testar sua fidelidade. Rentaro está cético, então eles decidem testá-lo primeiro em Inda. Hana pergunta ainda sobre o tamanho de seu sutiã e, apesar da afirmação de Inda de ter quase um tamanho C, o detector de mentiras revela que ela está mentindo. Hana explica que ele pode detectar até a menor mentira, Inda insiste que ela é tamanho B, mas o detector de mentiras ainda indica que ela está mentindo. Chateada, ela admite ter apenas copas A, e a máquina confirma sua sinceridade. Hana questiona o amor de Inda por Rentaro, e apesar das declarações sinceras de Inda, o detector de mentiras a acusa de estar mentindo.
Rentaro está devastado até que a máquina confirma que o amor de Inda é verdadeiro, restaurando sua fé. Rentaro decide testar o detector de mentiras ele mesmo, professando seu amor por Inda, o que ele confirma ser verdade. Hana, agora confiando na máquina, pergunta sobre os sentimentos dele por Hakari. Ele afirma seu compromisso de fazer Hakari feliz, até disposto a sacrificar sua vida por ela, e o detector de mentiras valida sua sinceridade. Hana luta para reconciliar a fidelidade de Rentaro com suas várias namoradas, duvidando da precisão da máquina. De repente, uma empregada interrompe, revelando que Hakari está prestes a tirar a própria vida. Rentaro fica momentaneamente atordoado com a ameaça de Inda, mas Hana o tranquiliza para se concentrar em salvar Hakari. Prometendo esperar pelo retorno de Rentaro, Hana o incentiva a priorizar a segurança de Hakari. Quando Rentaro sai correndo, Hana tenta se libertar, mas Inda intervém, enfatizando que suas ações são movidas pela preocupação com o bem-estar de Hakari. Quando Rentaro chega a tempo de impedir Hakari de pular do prédio, ele implora para que ela fuja com ele. Hakari, sentindo-se culpada por potencialmente causar problemas para Rentaro, expressa sua preocupação com o bem-estar dele. No entanto, Rentaro a tranquiliza sobre seu amor e determinação em estar com ela, afirmando que não pode suportar viver sem ela. Ele quer que ela fique com ele, e ela concorda. Mas então ela cai. Rentaro corre para pegá-la a tempo, mas percebe que está em uma situação difícil. Apesar da insistência de Hakari para que ele a solte, Rentaro se recusa, e ambos acabam caindo juntos. Milagrosamente, Rentaro consegue se impulsionar na parede, permitindo que eles pousem em segurança em uma fonte. As garotas correm até eles, mas Shizuka está prestes a se afogar. Kasori a salva e se pergunta o que ela estava pensando. Hana fica aliviada ao ver que estão bem. Ela percebe que Rentaro está disposto a arriscar sua vida para salvar Hakari, então conclui que ele é um homem de palavra. Ela diz para ele cuidar de Hakari. Ao ver a disposição de Rentaro em arriscar sua vida por Hakari, Hana reconhece sua sinceridade e concede sua bênção para o relacionamento deles. Rentaro promete fazer Hakari feliz e expressa seu desejo pela felicidade de Hana também. Surpresas pelo afeto de Hana por Rentaro, as garotas discutem seus próprios sentimentos e inseguranças enquanto tomam banho juntas, mas ainda sabe que não é páreo para elas, então decide se afastar. Ela vê ela e Rentaro em seu quarto, mas ele diz que sua barriga está visível. Rentaro lembra da vez que ele esfregou a cabeça nela. Ela o acusa de fazer isso intencionalmente, mas ele lhe diz que estava preocupado com ela, então teve que fazer de tudo para evitar que ela caísse. No entanto, ela lhe diz que estava envergonhada, então quer se vingar dele. Ela coloca a cabeça sobre a barriga dele e aproveita o momento. De repente, Kusuri se junta a eles, então eles fingem que estavam fazendo flexões de braço. Hana convida todos para uma festa do pijama. Rentaro admira as garotas de pijama. Quando Kasori e Shizuka o beijam, ele se sente no paraíso. No entanto, o nariz de Hana começa a sangrar e Rentaro a ajuda, sugerindo que ainda podem se divertir juntos apesar da idade dela. Enquanto isso, as garotas ficam preocupadas quando Rentaro e Hana demoram para voltar e elas ouvem Hana gritando. Correndo para ajudá-la, eles encontram Rentaro vestido como uma garota, para a alegria de Hana. No entanto, Rentaro desmaia de vergonha, o que leva Hana a elaborar um plano para reanimá-lo. Não se veste como um príncipe e beija Rentaro, fazendo-o recobrar a consciência. Em meio às risadas e diversão, Rentaro decide que já teve o suficiente e vai tomar banho com as garotas ansiosas para vê-lo. Shizuka tenta intervir, mas as meninas a seguram, brincando que ela deve esperar pelo retorno delas. Rentaro está tomando banho quando percebe Kasori observando-o através de uma janela embaçada. Assustado, ele a confunde com um fantasma, ficando apavorado. Kasori informa às meninas que o plano de assistir Rentaro tomar banho falhou, fazendo com que elas a puxem para longe. Enquanto isso, Hana sugere que as garotas usem o sótão para acessar o banheiro, mas elas ficam alarmadas com a ideia de haver um rato lá dentro. Ao ouvir a conversa delas, Rentaro fica convencido de que está sendo assombrado. Enquanto isso, Shizuka fica preocupada com Rentaro e as garotas, temendo que as ações deles possam causar problemas para todos. Em uma tentativa de se libertar, ela descobre que pode rolar e ganha impulso, fazendo suas amarras serem removidas. Ela acaba no banheiro onde Rentaro, assustado com sua aparição repentina, solta a toalha sem querer, fazendo-a desmaiar. Ele está prestes a procurar ajuda quando nota as outras garotas na entrada do sótão. Suspeitando de suas intenções, ele as repreende por seu comportamento. Mais tarde naquela noite, Rentaro se junta a Hana em oração pelo pai de Hakari. Curioso sobre a história romântica de Hana, Rentaro descobre que ela permaneceu dedicada ao pai de Hakari e acredita que não pode amar outro homem. No entanto, Rentaro a tranquiliza dizendo que é possível amar mais de uma pessoa genuinamente. Hana então pede a Rentaro para beijá-la, lembrando do conselho do pai de Hakari de guardar seu primeiro beijo para o homem que nunca a deixará. Rentaro beija Hana, evocando memórias emocionais do pai de Hakari.
Mais tarde naquela noite, todos dormem juntos em um quarto. Hakari se aproxima de Rentaro, expressando seu desejo de dormir ao lado dele por medo de perdê-lo novamente. Rentaro a tranquiliza e eles compartilham um momento terno. Conforme o tempo passa, Rentaro acorda e vê Hakari beijando Inda, confundindo-a com ele. Perturbado com a cena, ele se retira para o banheiro onde encontra o pai de Hakari. O pai expressa sua frustração por estar separado de Hana e Hakari, mas Rentaro garante a ele suas intenções de trazer felicidade para ambos. Rentaro agradece ao pai por trazer Hakari ao mundo e promete cuidar de Hana e Hakari. Grato pelo compromisso de Rentaro, o pai de Hakari sente uma sensação de paz e parte, sua alma finalmente encontrando descanso. Rentaro fica comovido com o encontro, sentindo um fechamento e gratidão pelo papel que o pai de Hakari desempenhou em suas vidas. No dia seguinte, Rentaro e as meninas vão à escola e ficam surpresos ao descobrir que Hana se tornou a nova presidente, possivelmente para ficar mais perto de Rentaro. Durante o intervalo do almoço, Rentaro vai à mansão de Hana, mas descobre que ela não está lá. Ele corre para o telhado e a descobre com as outras meninas, todas esperando por ele. Elas expressam seu amor por ele e Rentaro se junta a elas, prometendo trazer felicidade para todas elas. E é aí que termina o anime de hoje. Deixe um comentário se você quer mais animes como este, confira os outros animes no canal e eu te vejo no próximo.